Capítulo 3. Domine o silêncio e o espaço. O silêncio é a arma mais afiada do líder. No jogo da influência, há duas forças invisíveis que moldam a percepção de poder: o silêncio e o espaço. Quem domina ambos comanda ambientes. Quem não entende nenhum é comandado por eles. A maioria das pessoas fala demais, explica demais, se justifica demais. Os grandes líderes, ao contrário, falam pouco, pausam mais e controlam o ritmo. Eles entendem que o poder está nas entrelinhas, não nas palavras. O silêncio que impõe respeito. Quando você fala, as pessoas escutam, mas quando você silencia, as pessoas pensam em você. O silêncio cria um vazio psicológico e o cérebro humano odeia o vazio. Ele busca preencher o silêncio com significado, com suposições, com interpretações. E é aí que nasce o mistério. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser temido, de tal modo que, se não for amado, evite ser odiado. E o silêncio, quando usado com intenção, gera esse tipo de respeito. Digno, enigmático, inquestionável. Na neurociência, isso é explicado pelo efeito de dominância social. Quando alguém fala muito rápido, o cérebro do ouvinte interpreta como ansiedade. Quando alguém fala com pausas e silêncios controlados, o cérebro interpreta como autoconfiança e controle. O líder que não teme o silêncio comunica: eu estou no comando. O espaço é um campo de batalha invisível. Observe um líder entrando em uma sala. Antes mesmo de dizer uma palavra, as pessoas sentem sua presença. Isso não é sorte, é domínio do espaço. O corpo humano emite sinais não verbais que o cérebro capta antes mesmo da fala. A postura ereta, o ritmo do andar, o olhar que observa sem pressa, tudo isso ativa, no cérebro dos outros, uma reação inconsciente de submissão hierárquica. É a linguagem do poder ancestral. O espaço é o primeiro território que o líder conquista. Antes de liderar pessoas, ele lidera a própria energia. O comportamento alfa. Em neurociência comportamental, fala-se sobre o comportamento alfa, não no sentido animal, mas na forma de transmitir domínio sem agressividade. Esse comportamento se manifesta de três maneiras. 1. Ritmo. O alfa não apressa, ele dita o tempo. 2. Olhar. O alfa observa antes de agir. 3. Presença. O alfa não precisa falar alto. Sua energia já ocupa o espaço. É o mesmo princípio usado por grandes comunicadores. Tony Robbins, por exemplo, antes de falar, para. Ele observa a plateia, respira, caminha lentamente e só então começa. Esse breve silêncio inicial prepara o cérebro da audiência para obedecer. O silêncio, quando bem usado, não é ausência, é tensão controlada. A energia invisível do espaço. Todo ambiente tem um campo emocional coletivo, uma espécie de energia que pode ser sentida, mesmo que não seja dita. Os grandes líderes têm a capacidade de reorganizar a energia do espaço apenas com a postura. Quando você entra em um ambiente e sente vontade de se calar, é porque há alguém ali que domina o campo energético. E quando é você quem causa esse efeito, significa que as mentes se alinharam à sua presença. Em termos neurológicos, isso acontece por causa da sincronia neural. O cérebro humano tende a imitar os ritmos de fala, respiração e expressão do indivíduo que aparenta ter mais domínio. Em outras palavras, quem controla o próprio estado emocional controla o estado dos outros. O exemplo do general. Durante a Segunda Guerra Mundial, o general Dwight Eisenhower costumava caminhar entre os soldados antes das batalhas em completo silêncio. Não fazia discursos longos, não prometia vitórias, apenas olhava nos olhos de cada homem. Esse silêncio transmitia uma mensagem mais poderosa que 1000 palavras. Confie em mim. O silêncio é o território da autoridade emocional. Ele mostra que você não precisa provar nada, você apenas é.
O marketing do silêncio. No mundo digital, o mesmo princípio se aplica. Os empreendedores e marcas que publicam o tempo todo, sem intenção, acabam se tornando barulho de fundo. Mas os que aparecem de forma estratégica, com ritmo, propósito e pausa, criam expectativa. A escassez de comunicação gera valor, assim como a escassez de produto gera desejo. A pausa entre um conteúdo e outro é o que dá tempo ao público de sentir falta. O cérebro ama a antecipação. Ela é a semente do engajamento verdadeiro. Por isso, no marketing moderno, o silêncio bem usado é tão poderoso quanto o melhor copywriting, como dominar o silêncio. E o espaço 1. Fale devagar. A velocidade da sua fala define o grau de domínio que as pessoas percebem em você. 2. Use pausas intencionais. Antes de responder, respire. A pausa cria tensão e faz o outro valorizar suas palavras. 3. Observe mais do que reage. Quem observa primeiro entende o campo. Quem reage primeiro perde o comando. 4. Mantenha o controle energético. Sua presença física comunica mais que qualquer palavra. Entre em um ambiente com propósito, não com pressa. 5. No digital, poste com intenção. O excesso mata o impacto. Publique menos, mas de forma mais simbólica e poderosa. Reflexão final. O silêncio é o idioma dos fortes. A pressa é o sotaque dos inseguros. O líder que domina o silêncio e o espaço não compete por atenção. Ele atrai atenção naturalmente. Ele não levanta a voz, ele eleva a presença. E quando fala, o mundo escuta. O verdadeiro poder não está em falar muito, mas em fazer cada palavra valer um império. Deseja que eu continue agora com o capítulo 4, As Vozes do Medo e do Desejo, onde entra o lado neuroemocional da persuasão, mostrando como o cérebro decide por emoção antes da lógica, com foco direto em vendas, influência e liderança